mas passamos a vida a falar em milhões de anos e dizemos a palavra milhão de uma maneira perfeitamente leviana. Porque todos nós sabemos o que é um milhão. O milhão é um 1 seguido de 6 zeros. E como é um 1 seguido de 6 zeros, nós dizemos 1 milhão de anos e achamos que temos o problema resolvido. E não temos minimamente. Em primeiro lugar, nós não fazemos a menor ideia do que é um milhão. Grandes números nós não sabemos. Mesmo se nós tentarmos fazer uma estimativa de quantas pessoas estão aqui, começamos já a ter uma margem de incerteza muito grande. Se vocês pensarem, por exemplo, nas manifestações, aquilo que vocês veem sistematicamente é quem organiza a manifestação diz um número 3 ou 4 vezes superior àquele que vai dizer contra quem foi a manifestação. O caso que eu acho mais paradigmático foi uma manifestação que houve contra o Zapatero, a seguir ao atentado de Barajas. Havia as negociações com a ETA e eles fizeram um atentado e houve uma manifestação em Madrid. A manifestação foi muito grande, os organizadores disseram que tiveram 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. E o governo disse 80 mil. Portanto, estamos entre 2 milhões e 80 mil. Houve um grupo que se dedica realmente em Espanha a medir as manifestações. Eles cartografam a área máxima da manifestação. E a seguir multiplicam cada metro quadrado por 4 ou 5 pessoas, que é o que pode estar. E aquilo que era uma manifestação de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas passou a ser uma manifestação de 200 a 250 mil. E, portanto, quando nós, geólogos, passamos a vida a falar em milhões, nem nós sabemos de que é que estamos a falar. Portanto, é uma quantidade de tempo muito, muito grande. E isso tem a ver com o tal... eu vir aqui falar com vocês sobre porque é que se formam as cadeias de montanhas. Só para terem uma ideia do que é 1 milhão de anos, ou para tentarmos ter uma ideia do que é 1 milhão de anos, 1 quilo de arroz tem 50 mil grãos. Quer dizer que se eu agarrar em 20 quilos de arroz, eu tenho 1 milhão de grãos de arroz. E se eu quiser pensar o que é 1 milhão de anos, hoje é dia 5 de junho de 2010, eu como um grão vou-me embora. 5 de junho de 2011, como o segundo grão, vou-me embora. 5 de junho de 2013, como o terceiro grão, e vou-me embora. E quando eu comer 20 quilos de arroz, grão a grão, passou 1 milhão de anos, que não é rigorosamente nada, é a unidade monetária, é a unidade temporal. É quase como o euro, que a gente com o euro pouco faz e cada vez faz menos. E este problema do tempo é terrível, porque quando nós vamos falar em processos geológicos, como sejam a formação das cadeias de montanhas, que são coisas que demoram centenas de milhões de anos, se eu não percebo o que é 1 milhão de anos, como é que nós vamos perceber o que é que são centenas de milhões de anos? Eu agarrar numa pedra, o que eu tenho aqui é uma rocha, está dobrada. Portanto, vê-se, e vocês depois a seguir podem ver melhor, vê-se que as camadas estão dobradas. Ora, imaginarmos uma pedra, e nós sabemos que essas camadas estavam no início, estavam horizontais. Eu imaginar como é que eu consigo dobrar uma pedra é qualquer coisa que está para lá daquilo que a gente consegue fazer. Atualmente já estamos muito mais preparados, mas se vocês pensarem qual é que era o dilema dos geólogos há 200 anos a tentar discutir esses problemas, não eram rigorosamente simples. Atualmente temos alguns truques e eu consigo simular, porque aqui o problema grave é o tempo, eu consigo simular utilizando alguns materiais. O que eu tenho aqui é um tipo de silicone, que evidentemente, como vão ver pelas propriedades dele, não é aquele silicone que se usa nas operações plásticas, porque se eu puxar lentamente o silicone, ele flui como um líquido, praticamente. Portanto, ele agora, se eu deixar estar quieto, ele é atuado pela gravidade e tem um comportamento essencialmente plástico. Deforma-se facilmente. Mas se eu, em vez de fazer um movimento lento, como fizer um movimento brusco, ele parte-se e vocês veem que formam-se arestas vivas e formam-se fraturas. Ou seja, um material que deforma lentamente, deforma de uma forma dúctil, se eu fizer movimentos lentos, deforma de uma maneira frágil, se eu fizer movimentos bruscos, e se eu ainda fizer movimentos mais bruscos, portanto, ele tem um comportamento elástico. Era isto que eu conseguia fazer com esta rocha se vocês tivessem tempo. Se vocês tivessem 1 milhão de anos, eu puxava a rocha e a rocha fluía. Se eu não tivesse 1 milhão de anos, porque é fim de semana e vocês não vão estar aqui 1 milhão de anos, se eu puxasse bruscamente qualquer coisa como 2000 anos ou coisa do género, ela partia. E se eu ainda fizesse um movimento mais brusco, ela tinha um comportamento elástico e são os sismos.
Portanto, aquela energia toda que se liberta dos sismos não é mais do que se eu estiver aqui a apertar. Pronto, é evidente que eu não vou conseguir apertar a rocha. Mas pronto, se as placas tectónicas apertarem a rocha vai acumulando tensões, vai aguentando, mas vai acumulando, e há um momento que ela já não consegue acumular mais, e é quando salta, exatamente como aquele silicone. Pronto, este problema do tempo é terrível, e foi terrível no passado. Porque se eu vos perguntar, digam-me uma coisa lenta, que se mexa lentamente, eu já sei que vai sair o estafado do caracol, que é aquilo que toda a gente fala quando se pensa em algo lento. E eu já fiz esta pergunta milhares de vezes, por isso é que já nem espero pela resposta, porque sai o caracol, e quando a gente tenta mais lento, a maior parte das pessoas, pura e simplesmente, não vai mais lento, porque isto não nos entra na nossa experiência do dia-a-dia. E quando a lesma é mais ou menos a mesma coisa que o caracol. Mas, realmente, é que os caracóis e as lesmas, para nós biólogos, são bichos extremamente irrequietos. Porque aquilo realmente, eles mexem-se muito rapidamente. Coisas lentas mesmo. Aquilo que nos permite a nós compreender a formação das cadeias de montanhas, não são os caracóis, mas são as unhas a crescer. São os ossos a crescer. São as árvores a crescer. Isso são coisas lentas. E é aqui que está a chave da formação da cadeia de montanhas. Como devem calcular, há 200 anos, quando alguns geólogos começaram a ter a ousadia de pensar, ou já posteriormente, de pensar que os continentes se mexiam, realmente era algo que rondava quase o ridículo, porque havia vários problemas. Em primeiro lugar, ninguém via os continentes a mexer-se, mas também não vemos as unhas a crescer. Portanto, só sabemos que elas crescem porque as cortamos. Aliás, o Atlântico abre mais ou menos à mesma velocidade a que crescem as vossas unhas. Se vocês deixarem uma unha crescer, aquilo que vai aumentando é mais ou menos a distância que as Ilhas das Flores e do Corvo, que estão na placa americana, se afastam do resto do arquipélago dos Açores, que estão na placa do lado de cá. E, portanto, podem ver que isso para nós não nos interessa. Portanto, mesmo que eu tivesse deixado, que o Vasco da Gama tivesse deixado a unha dele crescer, lá desde os tempos dos descobrimentos, as Ilhas das Flores e do Corvo praticamente estavam no mesmo sítio. Porque há aqui um desajuste entre, e por isso é que é um bocado complicado, nós visualizarmos a formação das cadeias de montanhas, porque há um desajuste entre a velocidade a que nós vivemos e a velocidade a que as placas se mexem. Bem, perdi mais. Estava-vos a dizer que quando os primeiros geólogos começaram a dizer que os continentes se mexem, começou a haver um problema, porque primeiro não tinham provas. E o segundo problema era que depois vinham os físicos e vinham dizer, mas isso é impossível, porque se eu quiser deslocar o Castelo de São Jorge, a colina do Castelo de São Jorge daqui para a outra banda, eu tenho que usar uma força tal que as rochas não vão aguentar e se vão desfazer, portanto é impossível que os continentes se mexam. Como isso é uma exposição sobre extremos, eu resolvi não fazer aquelas apresentações tradicionais de PowerPoint e resolvi imaginar uma coisa que não faço a menor ideia se vai funcionar ou se não vai funcionar, pelo menos em princípio é mais ou menos saborosa, e depois também pensei porque é que eu não hei de ter medo de arriscar depois de termos aqui um orador que anda para aí a correr os montes todos lá em cima, e portanto o que eu vou tentar aqui simular é 2 ou 3 brincadeiras. São 2 ou 3 truques para tentar ver como é que como é que se ultrapassou alguns dos problemas. Penso que mais ou menos a maior parte já ouviu falar no Wegener. O Wegener era essencialmente um climatologista que foi não a primeira pessoa que disse que os continentes tinham estado tudo junto. Porque isso havia outros antes deles. Assim que se começaram a fazer nos descobrimentos mapas detalhados, salta à vista que ali a bossa do Brasil encaixa mesmo bem ali no Golfo do México, no Golfo da Guiné, e que ali a curvazinha da África está mesmo a pedir ser encaixada no Golfo do México. Agora, o problema é que essas pessoas que fizeram antes essas sugestões, aquilo nem sequer podem atualmente ser consideradas tentativas científicas, porque eles não apresentaram provas nenhumas. Era única e exclusivamente o tentar ajustar peças sem que tivessem nada a provar. E o Wegener é diferente.
E o Wegener vai procurar provas, dizer se aquilo esteve junto, então eu devo conseguir apanhar evidências disso. E eu vou fazer um bolo, ou pelo menos vou experimentar fazer um bolo. Aliás, nunca fiz nenhum e até nem gosto de micro-ondas, portanto não faço ideia nenhuma do que é que vai sair, mas vamos tentar, disseram-me que era simples, mas vamos tentar ver qual foi a ideia do Wegener. Portanto, antes fazia-se uns bolos com uns métodos tradicionais, agora há uns pacotes que nunca tinha usado, mas há uns pacotes que, segundo me disseram, a gente abre. Põe aqui em cima. Aí nos apetrechos todos não há nenhum canivete. Pronto, obrigadinho. Segundo me disseram, isto põe-se aqui em cima. E agora vamos agarrar numas gomas. E vamos pôr umas gomas aqui em cima. E agora, segundo me disseram, põe-se no micro-ondas. Ups. Tá. Bem, e agora, enquanto isto fica a fazer, qual é que foi a ideia do Wegener? O Wegener o que pensou foi, se realmente a África esteve junta da América do Sul e a Europa esteve junta da América do Norte, uma das maneiras de provar isso e de dizer que não é apenas uma questão de geometria, é eu tentar ver se, quando junto, aquilo que eu encontro num lado tem continuação do que se encontra do outro lado. E, portanto, basicamente, o que ele foi à procura foi das rochas, tinham que ser rochas antigas, tinham que ser rochas anteriores à abertura do Atlântico, e foi à procura de fósseis. Um dos fósseis que ele encontrou, e que é aquele que vem em todos os livros, é o célebre Mesosaurus. Isto é uma réplica do Mesosaurus. O Mesosaurus é um lagarto de água doce. E sendo um lagarto de água doce, teria alguma dificuldade em atravessar o Atlântico a nado, ou à boleia, ou fosse como fosse. Esse Mesosaurus é anterior à abertura do Atlântico, ou seja, é de um período geológico que nós chamamos o Pérmico, portanto, tem mais de 250 milhões de anos. E, portanto, onde é que se encontra esse Mesosaurus? Só se encontra em dois sítios. Encontra-se no Brasil e encontra-se na África do Sul. E, portanto, aí haveria um problema de realmente, se o Atlântico já estivesse aberto, como é que o lagarto poderia ter atravessado. Mas ele encontrou uma série deles. Encontrou, por exemplo, uma planta, que é uma árvore que se chama a Glossopteris. Glosso quer dizer língua, e a Glossopteris tem umas folhas que parecem umas línguas. E essa Glossopteris aparece em todos os continentes que atualmente estão a sul. Aparece na América do Sul, aparece em África, na Antártida, aparece na Índia e aparece na Austrália. Se nós imaginarmos os continentes na posição atual, aquilo que acontece é que aquela floresta teria que ter arranjado maneira de passar as sementes através do Atlântico, através do Índico e através do Oceano Antártico. Porque só assim é que vocês conseguiriam ter a planta nessas posições. Wegener dizia, não, se eu fechar os continentes todos, então aquilo que eu tenho é que aquilo era uma grande floresta, que não havia ali nenhum oceano no meio. Já cheira, e já vamos ver para que é que vamos utilizar o bolo a seguir. Portanto, esse foi o grande dilema de Wegener. Na altura, ele foi muito criticado.
E normalmente o Wegener é apresentado um bocado como aquele herói assim muito incompreendido, que ele estava todo certo e os outros todos estavam todos errados. Mas isso não é exatamente assim. Porque o Wegener, ele realmente conseguiu apresentar factos, e já vamos ver ali com o bolo, espero eu, o que é que se quer dizer com isso. Ele conseguiu apresentar factos que realmente as coisas estavam juntas, as rochas tinham continuidade, os fósseis conseguiam atravessar os oceanos porque eles não existiam lá. Mas depois a seguir ele tentou explicar porque é que os continentes partiam. E aí só fez disparate. Portanto, ele, por acaso, no livro que fez, tem uma frase que diz que havia muita coisa que só o Newton é que veio conseguir explicar, mas que antes disso já se sabia como é que os planetas se mexiam, apesar de só o Newton ter explicado. E ele diz mesmo, o Newton da deriva continental ainda está para vir, portanto ele de algum modo é um pouco profético e foi preciso esperar mais 60 anos e já vamos ver porquê. Mas, portanto, realmente ele, em termos físicos, ele cometeu erros graves que os sismólogos não lhe perdoaram. Portanto, ele dizia que eram os continentes que se movimentavam, e daí de chamar-se aquilo a deriva continental, mas os sismólogos sabiam que a base dos continentes estava agarrada ao resto que estava por baixo e não havia movimento ali. E, portanto, era impossível realmente os continentes mexerem-se. Hoje isso não tem qualquer problema, porque a gente sabe que não são os continentes que se mexem, porque as placas que se mexem é muito mais fundo, portanto os continentes têm 30 ou 40 km de espessura e realmente as placas têm cerca de 200, mais coisa, menos coisa, e portanto são as placas que se mexem. Eu não sei se isso já... Bem, vou ter que continuar a falar porque aquilo há de apitar. O passo seguinte foi, a partir do momento, sim senhora, que o Wegener publica o livro em 1915, há alguns geólogos que vão seguindo o que ele diz, mas a maior parte diz que não, e toda a comunidade física está claramente, os geofísicos, estão claramente contra, e o passo seguinte só se resolve depois da Segunda Guerra Mundial. E tem uma razão de ser, porque a chave realmente para se estabelecer a teoria da tectónica de placas estava escondida debaixo d'água. E nós, e atualmente com a fuga do petróleo do Golfo, nós realmente não... A nossa tecnologia está muito avançada em alguns aspectos e está extremamente atrasada noutros. Nós conseguimos ir apanhar pedras à Lua, não conseguimos apanhar uma pedra a mais de 10 km de profundidade. Que eu saiba, há 2 furos que foram feitos, um pelos russos há muito tempo, na península de Kola, e o outro é justamente um furo de exploração de petróleo no Golfo do México. São os 2 únicos furos que conseguimos furar mais de 10 km. E os oceanos eram um mistério. Ainda hoje continua a ser um bocado, apesar da tecnologia ter melhorado imenso, mas aquilo que lá existia, a maior cadeia de montanhas que nós temos na Terra, é a crista média oceânica. São 80 mil km de comprido, por 1000 ou 1500 km de largura e 3 km de altura. E isso era completamente desconhecido até conseguirmos, essencialmente, com a tecnologia da Segunda Guerra. Porquê? Porque eles queriam detectar os submarinos. E então na Segunda Guerra houve uma grande melhoria nos métodos geofísicos indiretos. E, portanto, como eu vos estava a dizer, esta cadeia de montanhas só se vem a descobrir muito posteriormente. Vamos ver se isso já está para o que eu quero. Eu bem disse que era um risco. O segundo passo, enquanto aquilo está ainda a fazer, o segundo passo que nós vamos tentar fazer é então passar às cadeias de montanhas. Disseram-me que eram 8 minutos. Se calhar... Bem, o que é que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer é agarrar nas coisas como Wegener as deixou, ou seja, eu cortei aqui os continentes principais, vamos juntá-los todos com um bolo, vamos fazer um bolo que vai ser a Pangeia, e depois vamos começar a afastar os continentes, e a ideia é tentar obter algumas das cadeias de montanhas que o João subiu. Bem, isto... não, vamos fazer aí em cima. Não, se calhar faz aí dentro, que é para não fazer lixo. Se calhar.
Bem, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é, se eu ponho aqui os continentes, que são os bolos, eles vão colar ao acrílico. E, portanto, o que eu vou fazer é pôr um bocado de mousse de chocolate, que como veio de Évora agora pelo calor, portanto, a mousse de chocolate passou a estar líquida. Não é uma batota muito grande, porque realmente, por baixo dos continentes, existe uma camada, que é a estenosfera, que é uma camada rochosa, que os livros todos dizem que é viscoso, e que quando as pessoas leem viscoso, pensam no mel. E, portanto, quando as pessoas pensam que a estenosfera tem a viscosidade do mel, erraram totalmente. Portanto, quando nós geólogos dizemos viscoso, quer dizer que é algo tão viscoso como os vidros das janelas. Portanto, o que quer dizer viscoso é que se eu fosse à estenosfera e tentasse meter um dedo na estenosfera, o meu dedo não entrava na estenosfera. Mas se eu deixasse estar-me 10.000 anos com o dedo assim, quando eu quisesse tirar o dedo não saía porque tinha entrado na estenosfera. Portanto, quando nós dizemos que a estenosfera é viscosa, queremos dizer que ela é viscosa se eu estiver lá a observá-la num tempo geológico. Ou seja, se eu olhar para a estenosfera ao longo de uns milhares de anos, eu iria ter a capacidade de ver a estenosfera a fluir. Se eu lá for meter o dedo não entra. Portanto, quando eu vou meter aqui a mousse de chocolate, que passou a estar um bocado líquida demais, do que era expectável, portanto, esta mousse de chocolate vai tentar representar... Isto, já estão a ver que isto vai ser mesmo uma grande porcaria, não estão? Não fiz a aclimatização. Tá? Vamos agarrar na África, está bem? Temos aqui a África e isto é a Índia que estava encostadinha à África, está bem? Portanto, vamos começar por pôr a África e a Índia. Isto pretende ser a Europa que já se partiu, aliás, é a Eurásia, está partido ao meio, porque a metade é a Ásia e a outra metade da Europa partiu-se, mas partiu-se no sítio certo. Vamos pôr aqui, agora ia dar independência ao norte da Rússia. Isto é a América, não parece, mas isso é a América do Sul. Isto aqui. Não, isto é a América do Norte. Não parece, mas a América também tem variado ao longo do tempo. Portanto, isto encaixa aqui. Isto está a correr bem. Isto é a América do Norte. E pronto. E conseguimos fazer a célebre Pangeia. Está bem? Não parece muito, mas é mais ou menos aquilo. Agora, portanto, temos o chocolate que representa a estenosfera. Ou seja, uma camada mais ou menos viscosa que permite que o que está por cima se desloque. A água da chuva, ao cair sobre os continentes, vai arrastando de grão a grão e vai-os levando para onde? Rio abaixo e vai-os levar até ao mar. Se nós chegarmos aos Himalaias, há uma maneira muito mais simples de subir os Himalaias, que é aquela que eu faço como geólogo. Se eu tirar todos os anos 1 milímetro dos Himalaias, se eu esperar 1 milhão de anos, aquilo tem menos 1 quilómetro. Se eu esperar 2 milhões de anos, tem menos 2 quilómetros. E desde que o homem de Tomai, que tem 7 milhões de anos, andou lá em África, houve tempo suficiente para nós tirarmos 7 quilómetros aos Himalaias. Portanto, há uma maneira mais simples de nós conseguirmos subir os Himalaias, que é apenas esperar que a erosão atue. O que é que eu vou fazer? Vou agarrar e vou pôr sedimentos aqui nos oceanos. Está bem? Isto é coco, segundo me disseram. Portanto, se vocês tivessem um bocado de tempo, era só esperar que isso chovesse. Mas como não temos... É. Isto eu não faço ideia do que é. É melhor não pôr. E agora o que é que acontece? Vamos primeiro ver se esse já está.
o que vai acontecer é que quando nós vamos começar a abrir a Pangeia, a Terra é esférica, e se a Terra é esférica, se eu afasto continentes de um lado, eles vão ter que encolher do outro lado. E, portanto, sempre que nós estamos a separar continentes num lado, eu estou a abrir um novo oceano, mas este oceano abre à custa de duas coisas. Abre à custa de eu estar a fechar o oceano algures e abre à custa de eu estar a deformar rochas. Abre à custa de eu estar a dobrar as rochas. Portanto, se eu agarrar, e se vocês forem para a Costa Vicentina, por exemplo, todas as praias da Costa Vicentina, vocês têm aquelas dobras todas muito bonitas. Se eu chegar e segurar em Sagres, e se eu chegar ali a Mil Fontes e segurar as rochas em Mil Fontes, e esticar aquilo tudo, para desdobrar as rochas, aquilo que agora tem, se calhar, 70 ou 80 quilómetros, se eu fizer isto, passaria a ter 200 ou 300. Eu estou a dizer, nunca fiz as contas. Mas, portanto, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos que aqueles sedimentos, todos que lá se depositaram, depositaram-se no fundo de um oceano, levados pelos rios, o tal 1 milímetro por ano dá 1 quilómetro num milhão de anos, foram enchendo o oceano, e quando os oceanos fecham, inevitavelmente, o que vai acontecer é que eles deixam de estar horizontais e passam a estar dobrados. E se eu tenho a minha mão horizontal, ela tem esta espessura. Se eu dobrar, ela passou a ter esta. E, portanto, as cadeias de montanhas não são mais, assim de uma maneira simplificada, não são mais do que nós fecharmos oceanos. E quando fechamos os oceanos, os continentes comportam-se como se fossem caterpillars a avançar um contra o outro. E tudo aquilo que está ali no meio vai ser enrugado. Portanto, eu vou fechar o Tétis agora, está bem? E, portanto, quando fecharmos o Tétis, o que vai acontecer é que a África... Ups, não dá. Portanto, nós vamos ter a Índia, que vai migrar para norte, e vamos ter a África, que vai migrar para norte também. E ao fecharem o Tétis, vão deixar uma cicatriz, e esta cicatriz que está ali não é mais do que a cadeia de montanhas, que começa nos Pirineus, ou nas Béticas, é igual, começa aí, vai pelos Alpes, vai pelas montanhas de Zagros e termina nos Himalaias. E por outro lado, quando eu fecho deste lado, o que é que eu vou fazer? Vou romper atrás. E portanto, a gênese dos Himalaias está indubitavelmente ligada à abertura do Atlântico. É quase como se eu puxo o lençol de um lado, ele rompe do outro. E portanto, aquilo que os Himalaias encurtaram para subir foi essencialmente possibilitado. Aqui a cadeia de montanhas está pequenina, está bem, mas à escala fica bem. A astenosfera. A geologia tem sempre um problema, aliás, tem vários. Um dos problemas são os geólogos. Mas tem um problema que é as coisas ocorrem numa esfera e quando nós tentamos simular processos geológicos é terrível nós conseguirmos lidar com o problema da gravidade. Está bem? Isto aqui... Bem, eu já agora digo-vos o que é que devia ter acontecido aqui, que não está a acontecer. É que as gomas vão derreter. E quando as gomas derretem, vão deixar as manchas no bolo. E, portanto, quando se rasga o bolo, o que vai acontecer, que é, por exemplo, para simular a abertura do Atlântico, quando se rasga o bolo, as manchas vão ficar metade num lado e metade no outro. E foi isso que o Wegener andou à procura grande parte da vida dele. Aliás, ele acaba depois por morrer numa dessas expedições. Ele andou à procura das metades que faltavam num lado e no outro. Eu, portanto, todas as experiências que eu trouxe aqui correram mal, mas, portanto, penso que perceberam mais ou menos a ideia. E pronto, se quiserem depois discutir qualquer coisa...